Namoro na América. Mulheres, o que você traz para a mesa? Como responder a esta pergunta? Vídeo número 12. O que você traz para a mesa? O que você tem para oferecer? Por que ela deveria escolher você sobre todas as outras mulheres? Agora, hoje, você ouve muitos homens na América e na Europa Ocidental fazendo essa pergunta, e muitas mulheres ficam chateadas e acham essa pergunta ofensiva. No entanto, vou explicar por que essa pergunta é realmente uma resposta de raiva dos homens. Também vou explicar como responder a essa pergunta. Eu vou te dar uma dica. Não tem nada a ver com dinheiro. Estou andando pela Southern Avenue em Blue Island, Illinois. Esta cidade fica ao lado de Chicago, Illinois. 30% das pessoas que vivem aqui são negras, 20% são brancas e 50% são latinas. As casas nesta cidade custam entre $200 mil e $600 mil. Muitas pessoas pensam que as pessoas da América Latina ou do México são pobres. Agora você sabe que isso não é verdade. Esta casa custou $350 mil. Tem 5 quartos, 4 casas de banho e uma cave de acabamento. A resposta correta tem a ver com as seguintes 4 perguntas que muitas mulheres nunca se fazem. Eu diria que essa poderia ser uma das razões pelas quais tantas mulheres pedem o divórcio, e não o homem. Pergunta 1. Como mulher, quero um homem que seja gentil, atencioso e compreensivo. Um homem que pensará em você, pensará em seus sentimentos e pensará no que pode machucá-lo. Um homem que gostaria de te fazer feliz. Pergunta 2. Sou uma mulher que é atenciosa, gentil, compreensiva e carinhosa quando falo. Se você é uma mulher atenciosa, gentil e compreensiva, como você mostra isso ao seu namorado ou marido? Pergunta 3. É um homem que é atencioso, gentil e compreensivo menos importante do que um homem que pode pagar a uma mulher um bom jantar? Se o homem perguntou à mulher onde ela gostaria de ir no encontro, isso mostra que ela é uma pessoa atenciosa. Pergunta número 4. Com que tipo de pessoa você pode conviver no dia a dia? Que tipo de pessoa você quer voltar para casa? Nos Estados Unidos, muitas mulheres informam os homens sobre os requisitos que um homem deve ter antes de considerar namorar ou casar com ela. A maioria desses requisitos são os requisitos que a maioria das mulheres tem em todo o mundo. O principal requisito é que um homem tenha uma renda alta o suficiente para cuidar dela e de quaisquer filhos que tenham. Este é um requisito justo que todos os homens entendem. Para alguns casais, é a mulher que fica em casa e cuida dos filhos, e é o homem que trabalha e traz para casa a renda da família. O problema é que nos Estados Unidos muitos casais, tanto o homem quanto a mulher, precisam trabalhar para ganhar dinheiro suficiente para cuidar da família. No entanto, muitas mulheres na América querem que o homem tenha tudo antes de considerar namorar ou se casar com ela. Muitas mulheres americanas não querem construir algo juntas. Isso dá a impressão para muitos homens de que muitas mulheres não estão interessadas no homem, mas apenas no que o homem pode fazer pela mulher. Assim, essas mulheres parecem querer ser uma esposa troféu. Então muitas mulheres dirão que não querem ser uma esposa troféu. Eles só querem que um homem seja igual a eles em renda e status. A maioria dos homens acredita que qualquer coisa relacionada a status é ridícula, não é importante e, portanto, nem deve ser considerada. Isso ocorre porque um bom homem ou um cara legal só se importa com o que sua mulher e família pensam dele, e não se importam com o que os outros pensam dele. Ele não tem que viver com mais ninguém além de sua esposa e família. Outros não estão pagando as contas. Então, por que devemos nos preocupar com o que as outras pessoas pensam? O que é realmente perturbador para muitos homens é o fato de que as mulheres que não estão ganhando mais de $100 mil por ano querem que um homem ganhe mais de $100 mil por ano antes que ela considere namorar ou casar com um homem. Assim, a renda da maioria dessas mulheres não chega nem perto do nível que elas exigem de um homem. Além disso, muitas dessas mulheres têm tantas dívidas que você pode dizer que sua renda é zero. Quando um homem ouve isso,
Pensamos que trabalhamos duro e sacrificamos muito para chegar a este nível, e agora alguém quer entrar em nossa vida e desfrutar de tudo que construímos por nós mesmos. Essas mulheres não estão interessadas em nós, mas no que o homem pode fazer por elas. Portanto, os homens perguntam se temos que ganhar mais de 100 mil dólares. Então o que você oferece ou o que você traz para a mesa? Porque ela deveria escolher você sobre todas as outras mulheres. Além disso, a maioria dos homens não ganha mais de 100 mil dólares por ano. Assim, não importa quão boa pessoa sejamos, não temos chance de nos casar e ter uma família. A maioria dos homens deixará esse tipo de mulher em paz porque os homens sabem que nunca podemos fazer esse tipo de mulher feliz, e esse tipo de mulher nunca será feliz conosco. Esses tipos de mulheres sempre sentirão que estão se estabelecendo. Por causa disso, um dia vai pedir o divórcio. Quando nós, homens, perguntamos a uma mulher o que ela traz para a mesa, ou o que ela tem a oferecer, nós, homens, queremos saber o que ela valoriza. Quais são suas principais prioridades para um relacionamento? Esta é uma pergunta razoável. Ganhar mais de 100 mil dólares por ano significa que suas principais prioridades são o dinheiro, e não quem somos como pessoa. As mulheres nas Filipinas receberam a mesma pergunta: o que você traz para a mesa? Nenhuma das respostas que essas mulheres deram tinha a ver com dinheiro. As principais prioridades das mulheres no sudeste da Ásia para um relacionamento não tem nada a ver com dinheiro. Vou deixar um link para este vídeo na descrição abaixo. Assim, muitas mulheres na América e na Europa Ocidental não são um homem que não trairá, nem um homem gentil, nem um homem amoroso e atencioso, nem um homem com quem ela possa viver no dia a dia, mas dinheiro. Há muitas grandes mulheres na América que não têm requisitos tão altos, mas parece que muitos homens na América só encontram mulheres que têm requisitos que muitos homens acham difíceis ou impossíveis de cumprir. Deixe-me te contar uma história. Nos anos 80, quando eu estava na faculdade, estava em uma festa com meu amigo, que se chamava Mark. Marco é branco. Havia uma garota chamada Betty que também era branca. Betty nos disse que só namoraria um homem que tivesse carro, moto, apartamento próprio, e mencionou alguns outros requisitos. Eu, Mark e alguns outros homens fizemos a seguinte pergunta a Betty: se o homem tem que ter todas essas coisas, então o que você oferece? O que você traz para a mesa? Betty nunca respondeu a pergunta. No entanto, Mark e alguns outros homens brancos ficaram chateados ou um pouco irritados com as exigências de Betty. Nenhum dos homens na festa, e a maioria dos homens na faculdade, poderia cumprir os requisitos de Betty, e os homens que poderiam, todos nós sabíamos que era o pai do homem que estava pagando por todas essas coisas. Além disso, não havia garantia de que, sem o dinheiro de seu pai, depois que o homem se formasse na faculdade, ele ganharia dinheiro suficiente para pagar por tal estilo de vida. Eu tinha muitos amigos brancos que vinham de famílias ricas, e as mulheres dessas famílias nunca tiveram tais exigências. A maioria dessas mulheres só queria um homem bonito que fosse legal. Não importa se a menina veio de uma família desfeita, se a menina veio de uma família onde os pais são divorciados, uma família de mãe solteira ou uma família de 2 pais. Sempre eram as meninas que vinham de origens pobres para a classe média que tinham esses requisitos. Eu conhecia garotas que vinham de uma família de classe média com 2 pais, onde a mãe estava dizendo à garota para se casar com um cara que era rico ou poderia ser rico. Os requisitos que muitas mulheres têm antes de considerarem namorar ou se casar com um homem nos Estados Unidos hoje, mais de 80% dos homens não podem alcançar. Por causa disso, como nos anos 80, muitos homens ficam chateados e um pouco irritados. Por causa de tudo isso, agora, hoje, você ouve muitos homens fazendo essa pergunta, e então muitas mulheres ficam chateadas e acham essa pergunta ofensiva. No entanto, nenhuma das mulheres jamais disse por que essa pergunta as deixa chateadas ou por que acham essa pergunta ofensiva. As mulheres que tentam responder a esta pergunta dão as seguintes respostas. As mulheres responderam dizendo que têm uma boa educação, são altamente educadas, têm um bom emprego, vivem bem, têm casa e carro, etc. Os homens não se importam com nenhuma dessas coisas, e nenhuma dessas coisas nos diz quem você é, ou se você é uma boa pessoa. A educação de uma mulher não é importante para a maioria dos homens. O trabalho de uma mulher não é importante para a maioria dos homens.
Quanto dinheiro uma mulher tem não é importante para a maioria dos homens. Se a mulher tem carro ou casa não é importante para a maioria dos homens. Se a mulher pode ou não falar um bom inglês não é importante para a maioria dos homens. Então, o que as mulheres se importam e o que os homens se importam são completamente diferentes. Se essas coisas não são importantes para a maioria dos homens, então o que os homens estão procurando? O que é importante para a maioria dos homens? Os homens se preocupam com coisas que são duradouras, que não mudam com o tempo. Os homens não se importam com nada relacionado ao status ou como podemos parecer na frente dos outros. Isso ocorre porque no final do dia é só você e ela e mais ninguém. A maioria dos homens não se importa se você não é a garota mais bonita ou a mais bonita. O que nos importa é que você nos ache atraentes, e nós também achamos você atraente. Os homens não se casam com a garota que é a mais bonita ou a mais bonita. Nós nos casamos com a garota que é o melhor para nós. Este é o verdadeiro problema. O que significa a garota que é o melhor para nós? Quando um homem chega em casa do trabalho, gostamos de beijar nossa esposa e brincar com as crianças. Queremos poder relaxar e desfrutar de nossa casa sem dramas tolos. Sim, teremos brigas e desentendimentos, mas isso não é um drama tolo. O importante é o seguinte: a seguir, a resposta para a pergunta que você tem a oferecer ou o que você traz para a mesa. Há muitas maneiras de responder a esta pergunta, mas a resposta deve incluir o seguinte de alguma forma. Toda pessoa que é uma pessoa legal, homens e mulheres, todos têm a mesma coisa a oferecer, que são as seguintes. Tentarei ser atencioso, tentarei ser gentil, tentarei ser afetuoso, tentarei ser atencioso e tentarei ser compreensivo. Posso nem sempre ser bem-sucedido em alcançar esses objetivos, mas pelo menos sempre tentarei. Agora deixe-me dizer o que tudo isso significa para um cara legal, ou um bom homem. O que um homem traz para a mesa? O que um homem realmente tem a oferecer? Se o homem for um cara legal, ele dará o seguinte. Caras legais são atenciosos. Isso significa que eles não pensam apenas em si mesmos e no que querem. Eles também pensam sobre o que a outra pessoa gostaria e o que a outra pessoa gostaria. Um bom líder não pensa apenas em si mesmo, mas também em todas as pessoas que dependem ou confiam nele. Então, quando um homem pergunta a uma mulher o que ela gostaria de fazer, ou onde ela gostaria de ir no encontro, ela está mostrando que é uma pessoa atenciosa. Ela está mostrando que ela é o tipo de pessoa que vai pensar mais do que o que ela quer. No futuro, ela também vai pensar no que você quer, no que vai te fazer feliz e no que vai te machucar. Quando as pessoas se tratam com bondade e são gentis umas com as outras, não há fêmea alfa, macho alfa, fêmea chefe, macho e fêmea. Quando as pessoas tentam ser compreensivas umas com as outras, você tenta entender o que vai machucar a outra pessoa. Assim, não é mais sobre você, e passa a ser um sobre o outro. Quando você adiciona bondade e compreensão, você mostra consideração e carinho. Quando você olha para casais gays, não há alfa, não há chefe, não há masculino e não há feminino. No final do dia, eles são apenas duas pessoas. Nos Estados Unidos, há um ditado que diz: esposa feliz, vida feliz. No entanto, muitas mulheres americanas aproveitam isso. As mulheres no exterior também sabem que a maioria dos homens americanos ou da Europa Ocidental não trairá, não baterá nelas e tentará cuidar da família. Além disso, a maioria dos homens americanos ou europeus ocidentais são atenciosos, afetuosos, carinhosos e compreensivos. Além disso, em muitos países do Sudeste Asiático e do Leste Europeu, quando um casal se divorcia, a mulher não recebe nada. Além disso, como nas Filipinas, não existe divórcio e nem pensão alimentícia. Além disso, em alguns países do Sudeste da Ásia e do Leste Europeu, não há violência doméstica, a menos que ela sangre. Eu vi alguns vídeos no YouTube onde o homem estava batendo na mulher em uma boate ou na rua, e ninguém fez nada a respeito. Em um vídeo do YouTube, havia uma mulher negra americana que estava namorando um homem japonês, e ambos trabalhavam. No entanto, o homem ainda esperava que ela cozinhasse todas as refeições, certificasse-se de que seu café da manhã estivesse pronto, limpasse a casa e cuidasse das crianças. Essa é a cultura do Japão.
No entanto, ela o informa que ela é uma mulher negra americana e, como um homem adulto, ela pode cozinhar seu próprio café da manhã. Por causa disso, muitas mulheres desses países sabem que se ela se casar com um homem, ela ficará no casamento por muito tempo. Portanto, sua principal prioridade é encontrar um homem com quem ela possa viver no dia a dia. Além disso, a maioria das mulheres americanas ou da Europa Ocidental está acostumada a esse tipo de tratamento e o considera garantido. É por isso que muitas mulheres nos países americanos ou da Europa Ocidental têm exigências tão altas em relação a namoro e casamento. Muitas mulheres da América do Sul e do Sudeste Asiático não estão acostumadas a esse tipo de tratamento e gostam muito. Se você não quer um homem que seja atencioso, um homem que pense no que pode te fazer o feliz, um homem que pense no que você quer, então não namore um cara legal americano, um bom homem. Namore um americano que seja Tyron ou Chad. No entanto, se você quiser evitar homens como Tyron ou Chad, pare de olhar ou considerar a renda de um homem ou seu trabalho e comece a olhar para quem ele é como pessoa. Então, o que um bom homem ou um cara legal traz para a mesa não é amor verdadeiro, mas amor verdadeiro, que é o que muitas mulheres americanas e da Europa Ocidental dão como certo. Agora deixe-me contar uma história da vida real para que você saiba o que tudo isso significa. Fight George. O ditado que diz que por trás de um grande homem está uma grande mulher é verdade. Eu tinha uma amiga chamada Fight, que tinha 27 anos, e seu marido George, que tinha 24 anos. Sim, George é mais novo que Fight. Fight é preto e George é branco. Fight é uma mãe solteira à procura de um cara legal. Fight tinha um diploma universitário e veio para Chicago para um emprego. Seu primeiro filho ficou com a mãe em Nova Jersey. George não tinha diploma universitário e trabalhava de salário em salário. George era tão pobre que alguns dias deixava de almoçar porque não podia pagar. Fight gostava de George, e ela achava que George gostava dela, mas George não daria o primeiro passo. Explico a Fight que quando um homem não tem dinheiro e é um cara legal, nem tenta namorar. Mesmo que você pague metade e ele pague metade, ela ainda pode não conseguir pagar a metade dele. Não sei o que Fight fez, mas 2 meses depois, Fight e George estavam morando juntos no pequeno estúdio de Fight. Então, 1 ano depois, eles se casaram e se mudaram, ou moraram com a mãe de Fight. Isso permitiu que George fosse à escola para se tornar um chefe. 3 anos depois de se conhecerem, eles tiveram um filho. 6 anos após o nascimento do filho, George havia economizado dinheiro suficiente para fazer planos para abrir seu próprio restaurante. Sem sua mulher Fight ao seu lado, George poderia nunca ter sido capaz de fazer isso. Sim, se uma mulher faz o que Fight fez com George, é um risco que o homem nunca tenha renda suficiente para que a mulher possa parar de trabalhar. No entanto, se ela se casar com um Tyron ou um Chad, eles ainda podem perder tudo. É por isso que deve ser mais importante encontrar um parceiro com quem ela possa viver no dia a dia. Agora você sabe o que isso significa. Agora você entende a resposta para a pergunta do que você traz para a mesa? O que você tem para oferecer? Não devemos perguntar a uma mulher o que ela traz para a mesa. Muitos canais de relacionamento do YouTube não são muito bons em explicar o que os homens realmente querem. Além disso, não devemos usar palavras como submisso, submissão, respeito ou cooperação. Palavras como submisso ou submissão significam estar em conformidade com sua autoridade ou ser obediente. Além disso, palavras como enviar fazem com que as pessoas se desliguem e parem de ouvir. Além disso, somos afro-americanos e, dada a nossa história, não devemos usar palavras como submeter. Em vez disso, devemos usar palavras como consideração, bondade, gentileza, ternura e compreensão. Uma pessoa atenciosa, gentil e compreensiva levará em consideração seus sentimentos, o que o machucaria e o que você gostaria.
Quando as pessoas falam umas com as outras de maneira gentil ou carinhosa, isso faz com que a outra pessoa ouça mais o que você está dizendo. O respeito pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes e, portanto, é muito vago e pouco claro. Trabalhei com pessoas que eram cooperativas e, ao mesmo tempo, não eram pessoas legais. Além disso, um pode pensar que eles estão sendo cooperativos, e o outro pode pensar que eles não estão sendo cooperativos o suficiente. Assim, isso ainda pode resultar em discussões e brigas. Alguns chamariam homens que tentam ser atenciosos, gentis e compreensivos de homens beta. No entanto, todos os homens que conheço que fazem isso estão em casamentos muito felizes. No entanto, tanto o homem quanto a mulher devem sempre tentar ser atenciosos, compreensivos e gentis um com o outro. Então esses homens não são homens beta. Muitas mulheres pensavam que eu era um homem beta, mas eu sempre me afastava se elas estivessem cheias de si mesmas, imaturas ou delirantes. Além disso, isso ajuda a eliminar o falso orgulho e a necessidade de estar certo, quando você sabe que está errado. O que segue é uma repetição do que eu já disse, mas vou reafirmar porque é importante. O que devemos fazer em vez disso é perguntar às mulheres as 4 perguntas a seguir. Pergunta 1. Como mulher, quero um homem que seja gentil, atencioso e compreensivo. Um homem que pensará em você, pensará em seus sentimentos e pensará no que pode machucá-lo. Um homem que gostaria de te fazer feliz. Pergunta 2. Sou uma mulher que é atenciosa, gentil, compreensiva e carinhosa quando falo. Se você é uma mulher atenciosa, gentil e compreensiva, como você mostra isso ao seu namorado ou marido? Pergunta 3. É um homem que é atencioso, gentil e compreensivo menos importante do que um homem que pode pagar a uma mulher um bom jantar? Se o homem perguntou à mulher onde ela gostaria de ir no encontro, isso mostra que ela é uma pessoa atenciosa. Pergunta número 4. Com que tipo de pessoa você pode conviver no dia a dia? Que tipo de pessoa você quer voltar para casa? Depois de fazermos essas 4 perguntas, precisamos explicar o que cada termo significa. Quando as pessoas se tratam com bondade são gentis umas com as outras, não há fêmea alfa, macho alfa, fêmea chefe, macho e fêmea. Quando as pessoas tentam ser compreensivas umas com as outras, você tenta entender o que vai machucar a outra pessoa. Assim, não é mais sobre você, e passa a ser um sobre o outro. Torna-se sobre nós. Quando você adiciona bondade e compreensão, você mostra consideração e carinho. Quando você olha para casais gays, não há alfa, não há chefe, não há masculino e não há feminino. No final do dia, eles são apenas 2 pessoas. Portanto, quando as pessoas falam sobre relacionamentos, você não deve usar palavras como submisso, submissão, respeito ou cooperação. Obrigado por assistir. Clique no botão curtir, inscreva-se, deixe um comentário e compartilhe este vídeo. Para todos os meus espectadores estrangeiros, a maioria dos softwares de tradução não é 100% precisa. Então, desculpe qualquer erro. Para uma cópia gratuita da minha música, vá para o meu site. Lembre-se, minha música é apenas música de fundo. No momento, minha música é gratuita, mas se eu tiver que começar a pagar por serviços extras, talvez precise definir um preço para um download. Se você quer saber como criar sua própria música, então vá ao meu outro canal do YouTube e procure a palavra GarageBand. Criar sua própria música é fácil. Eu fiz isso e não consigo tocar um instrumento musical. Se você quiser saber como traduzir um vídeo para outros idiomas, acesse meu outro canal do YouTube e procure a palavra traduzir. Os links estão na descrição abaixo.